Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E hoje a gente vai abordar um assunto muito importante para a nossa qualidade de vida. Você já ouviu falar de alimentação viva? Hoje nós vamos conversar sobre isso com a Franciele Baldissera Bazanello, que trabalha com alimentação viva. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa experiência. Embora muito se fale hoje em alimentação, poucas pessoas sabem o que é uma alimentação viva. Gostaria que tu explicasse o que é, o que diz esse nome. Então, a alimentação viva é uma alimentação praticamente à base de plantas, praticamente não, ela é uma alimentação à base de plantas, uma alimentação onde a gente não usa nada que seja processado, nada que seja industrializado, né? Livre de açúcar, livre de glúten, de derivados de animais, livre de leite, livre de carne. É uma alimentação à base de grãos, sementes, frutas, vegetais, verduras, né? Uma alimentação que não tenha nada de processado, nada de industrializado, nada de corante, nada de conservante. Então, por isso que a gente diz uma alimentação viva, porque ela não é uma alimentação morta, né? Aquela alimentação empacotada. Então, a gente usa muito descascar mais e desembalar menos. É verdade. Franci, eu vou tomar a liberdade de te chamar assim. Como é que você, tão jovem, entrou numa área que muitas vezes na nossa idade, eu digo porque eu também faço parte desse grupo, a gente não dá tanta importância aos cuidados com alguns alimentos. E você já começou e já leva essa filosofia para muitas pessoas. Então, eu já fui criada mais ou menos nesse ambiente, né? Os meus pais sempre foram de cuidar da saúde, de cuidar da alimentação. Fui criada assim desde pequena, né? Com uma alimentação mais saudável, pouco industrializado. A mãe sempre chamando a atenção de nós. E claro, teve épocas que a gente saía um pouquinho, né, na adolescência, voltava, mas sempre cuidei disso, sempre tomei suco verde, suco de clorofila, né, fazem uns 12 anos que eu tomo suco verde todas as manhãs, sempre gostei muito e sempre estudei muito essa parte da alimentação. Porém, quando eu fiz a faculdade, eu acabei fazendo administração, né? Que não tem nada a ver com... Não sabia se era bem nutrição que eu queria, se não era. Eu gostava muito de cozinhar. Sempre todo mundo dizia, tu tem que fazer alguma coisa ligada com a alimentação, porque eu sempre gostava de estar pesquisando sobre alimentos e estar na cozinha. Mas também não era bem aquilo ali, eu não tinha achado muito bem o que era que eu gostava dentro dessa área. Quando eu engravidei e ganhei a minha filha, ela apresentou um problema que a gente não conseguia descobrir o que era, né? Ela chorava muito, não dormia, era muito agitada, né? Então a gente passou em muitos médicos, de médico em médico, né? Foram 2 anos e meio, quase 2 anos e 3 meses, fazendo todos os testes de alergias possíveis, tudo dando negativo, indo em todos os pediatras, todos os alergistas, né? Em muitos lugares. E ninguém achava uma solução, né? Como eu sempre estudei muito essa parte da alimentação, eu já tinha na minha mente que poderia ter alguma coisa a ver com a alimentação. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava um pouco confusa porque tinha feito todos os testes de alergia e tinham dado todos negativos. Então, resolvi começar a fazer os cursos dentro dessa área dessa alimentação que eu estudava, que é a alimentação viva, alimentação à base de plantas. E nesses cursos, um dos meus professores, né, eu tive vários professores, um deles foi o Dr. Alberto Peribanês Gonzalez, que é autor de Um Lugar de Médico é na Cozinha, e o livro mais recente dele é o Cirurgia Verde. E eles me falaram assim, olha, tu vai chegar em casa e tu vai cortar tudo que é inflamatório da alimentação dessa criança, porque... Antes disso ainda eu já tinha feito inclusive uma cirurgia de adenoide, removido a adenoide dela, porque ela não conseguia respirar, mas a adenoide cresceu em 15 dias ao tamanho normal que estava antes da cirurgia. Então ele me falou assim, você vai cortar tudo que é inflamatório da alimentação dessa criança, você vai tirar todo o açúcar, você vai tirar todo o leite, você vai tirar todo o glúten, você vai tirar tudo que é industrializado, o que for empacotado, né, o que vem, você tira tudo que pode inflamar, porque isso é uma resposta do corpo dela, né, do sistema imune. Sim. E em 30 dias você pode fazer o exame
que a adenoide dela vai ter voltado ao normal, tenho certeza que ela vai acalmar, porque ela deve ter desconforto, né, cólica. E eu fiz isso e deu realmente certo. Então eu fiquei muito confiante e daí a partir daí eu comecei a fazer mais cursos dentro dessa área, né? E hoje eu dou cursos então ensinando as pessoas a como preparar esse tipo de alimento. Porque o que eu pensei? As pessoas, todo mundo daí diz, você tem que tirar todo o glúten, você tem que tirar todo o açúcar, você tem que tirar todo o leite. Mas e daí eu vou comer o quê? Esse é a primeira pergunta, né? Esse é o desespero, né, das pessoas. Mas e daí eu como o quê, né? Então eu ensino as pessoas a como preparar esses alimentos, né? Não sou nutricionista, né? Eu sou culinarista. Então ensinar as pessoas como preparar os alimentos. E tu falaste do suco verde, que você já é consumidora há muito tempo. E a gente sabe que o suco verde ele tem inúmeros benefícios e um deles é desintoxicar o organismo. Por isso que a gente toma em jejum de manhã. Para deixar esse suco verde mais atraente, como é que a gente pode montar as combinações assim para não ser sempre igual? Então, esse suco verde que a gente faz, a gente usa muito, a gente estuda muito dentro da alimentação viva, o suco, para ele ser desintoxicante mesmo, ele precisa de uma grande quantidade de clorofila, né? Uma grande quantidade de folhas verdes. Então, ele é um pouquinho diferente do suco tradicional, geralmente aquele suco que vai uma folha de couve, abacaxi, o gengibre, né? Esse suco é um suco que a gente bota mais quantidade de folhas, inclusive a gente usa as punks, que são plantas alimentícias não convencionais, para ter uma maior variedade de nutrientes, né? Então a gente vai variando, né? Sim. Uma semana eu vou usar um pouquinho de folha de cenoura, folha de beterraba, folha de abóbora. A outra semana eu troco as folhas, eu vou usar folha de chuchu, eu vou usar um pisacã, eu vou usar uma capuchinha. A gente usa a folha e não é a planta? A folha. Então a gente usa uma grande quantidade de folhas. Eu vou dizer assim, mais ou menos, para um copo grande vai quase uma bacia de folhas. Uma grande quantidade de folhas. A gente pode botar uma maçã, desde que seja orgânica, né? Para dar o gostinho doce, né? Para a pessoa que não está muito acostumada ainda com o sabor da clorofila. Uma cenoura, alguma coisa que ajude a soltar água, um pepino, uma batata yacon. E a gente ainda vai incrementar esse suco com uma semente germinada. Então a gente usa um dia um girassol que ficou de molho na água, um outro dia a gente vai usar uma linhaça que ficou de molho na água, e a gente vai também alterar a parte aí nutricional, né? Um dia mais o ômega que é da linhaça, sim, um dia mais o magnésio, né, da semente de girassol. E esse suco não vai água. Então ele é um suco assim que a gente vai bater no lique. Só com, a gente vai usar a água dos próprios vegetais. Então a gente diz que a gente usa um biosocador, que vai ser ou uma cenoura ou um pepino, para ajudar a batida do liquidificador. E depois a gente coa esse suco a gente chama de panela furada, mas não é nada mais do que um saquinho de voal. Então a gente coloca essa massa, que ficou uma pasta ali, dentro desse saquinho, vai torcer e vai sair só o sumo, a clorofila pura, que é o que saiu das vegetais. Então, é uma clorofila concentrada que a gente está tomando, né? Uma clorofila concentrada. E esse suco, crianças também podem ingerir? Devem. Porque de manhã é uma dificuldade, né? Eu fiquei imaginando aí com a tua filha, o que tu vai dar de café da manhã para uma criança? E o que a gente pode dar de café da manhã para uma criança? Então, a minha filha, desde os 9 meses, toma esse suco, né? Então, como criança, é mais difícil, que nem você falou, porque eles não querem comer uma verdura, não querem comer isso, tem, né? Tem um reflexo do coleguinha da escola, que levou a lancheira ali com sanduíche. Exatamente. Então, eu sempre dei muita atenção para o suco, porque nessa hora do suco eu consigo pôr uma grande quantidade de nutrientes ali, né? Sim. Então, eu vou variando e eu boto a semente, um dia uma, um dia outro, um dia eu boto a cenoura, um dia eu boto o pepino, vario as folhas. E eles têm uma boa aceitação, porque na verdade ele não vai ficar assim, a consistência dele vai ficar bem líquida, né? Porque passa nesse coador, então não vai sentir a fibra, né?
Então, a minha filha, ela adora, se eu não faço de manhã, ela já diz, mãe, o suco verde não está pronto. Ela habituou muito. Para a criança, dá para pôr um pouquinho mais de maçã, né? Que daí a maçã dá um gostinho mais adocicado, né? Você vai colocar também umas gotinhas de limão, que o limão também tira um pouquinho aquele sabor da clorofila. E de café da manhã para uma criança, eu uso assim, eu dou o suco verde primeiro, depois eu deixo um tempinho, não dou já em seguida, sabe? Deixo uma meia hora só com o suco verde, pelo menos, para ele fazer esse processo que ele precisa fazer. Depois, ou um mingau de chia com granola, com morangos picados, ou um pãozinho de trigo sarraceno com uma manteiguinha de óleo de coco e azeite de oliva. Então, tem várias opções. Claro, não dentro do convencional que a gente está acostumado. Mas, assim, se tu vai acostumando, eles vão tendo uma boa aceitação. Sabe? É uma questão de, aos pouquinhos, ir acostumando o paladar e explicando o porquê, né? Mas, assim, agora a gente vai retomar o calendário escolar. Algumas escolas já estão nesse período de volta às aulas. Mas, efetivamente, a partir de março é que tudo entra nos eixos. Como é que é lidar com uma criança envolvida com outras crianças, quando a criança ainda não entende por completo que ela não pode comer determinado alimento, se o coleguinha comeu, se a professora também tem aquele mesmo lanche, e aquilo tudo do ambiente escolar e dos lanches industrializados. Como é que uma mãe lida com tudo isso e orienta a criança? Então, é um pouco difícil, né? Normal. Mas eu sempre orientei, desde pequenininha. Minha irmã também tem um filho da mesma idade da minha. A gente sempre criou eles ensinando assim, ó filha, esse não é saudável, isso tem muito corante, tem muito açúcar, né? Por exemplo, suco de caixinha. Às vezes ela pede, os coleguinhas, todo mundo tem suco de caixinha. E eles têm o suco natural. Ó, filha, a mãe não compra aquele porque não é saudável, porque tem muito corante, tem muito conservante, né? Muito açúcar, não faz bem para você, não vai fazer você crescer bem, forte, saudável, né? Quanto mais coisa natural você come, mais inteligente você fica. Então a gente vai assim colocando essas coisas. Às vezes ela pede, então ela diz, mãe, eu posso comer só um pouquinho de porcaria? Aí eu digo, tá, um pouquinho, às vezes em quando pode, né? Então, daí ela sabe que aquele pouquinho, mas ela já tem uma consciência, porque a gente sempre trabalhou isso, né? Então, às vezes, por exemplo, numa festinha também, eles ganham uma caixinha na escola que vai com uma porcentagem, né, de alimentação para cada um. Então, na caixinha dela, eu sempre digo, ó filha, a mãe vai deixar que bote, ela chama o docinho porcaria, né, porque ela compara no entendimento dela, né. Então, a mãe deixa que bota 2 docinhos porcaria e o resto a mãe vai pôr as coisinhas que a mãe faz. E ela aceita numa boa, porque para ela até ela já acha muito saboroso, porque é saborosa essa alimentação, sabe? Com certeza. Então eu mando toda a porcentagem do que eu faço, né? Coisas mais assadas, mais integrais, nada de fritura, nada, né? Coisas de leite. E daí boto, por exemplo, 2 brigadeiros tradicional, só para conseguir quebrada. Porque tem que ter um jogo de cintura, né? Porque senão também a criança fica muito, daí com aquela vontade de ver os outros, né? Então a gente vai fazendo assim. Vai equilibrando, isso aí. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E lembrando a todos vocês que esse programa tem o patrocínio da Unimed Erechim. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. E como nós estamos falando de cuidados com a saúde, a Unimed possui uma equipe qualificada de médicos e profissionais da saúde para melhor lhe atender. Nós estamos conversando com a Franciele Baldiceira Bazanella, nós estamos falando sobre a alimentação viva. E agora a gente vai entrar, Franciele, num outro assunto
é que é uma epidemia já globalizada no país todo, no mundo, que é a obesidade e o diabetes. São doenças gravíssimas e que muitas vezes as pessoas não sabem que a solução do problema está na alimentação. Isso aí? Mesmo. Então, assim, a obesidade, eu diria que é toda... Eu sempre fui, dentro de tudo isso que eu estudei, eu sempre fui a favor de dizer que a dieta não dá muito certo. É a educação, porque, né? Exatamente, porque na verdade tu acaba ficando num processo de pressão, Sim. né? Então você consegue fazer aquilo ali por um tempo, mas logo depois você vai acabar voltando ao normal, porque não tem alguma coisa que sustenta essa ideia, né? Então, a alimentação viva, ela seria uma mudança de todo o teu estilo de vida. Então, é uma mudança na consciência, né? Do porquê se alimentar assim vai fazer bem para o teu todo, né? Uma coisa que tu vai levar para a tua vida, né? Uma herança. É um envelhecer com saúde. A gente brinca assim, é viver até morrer. Você precisa viver até morrer. Não na metade da vida em diante você não vive mais, você só se arrasta, né? Então é o viver até morrer, né? Até que eu estiver aqui eu vou viver com qualidade. Então a obesidade ela seria essa consciência, né? Então de você adquirir esse novo estilo de vida. Porque automaticamente você vai perdendo daí os teus vícios, a tua ansiedade, a tua compulsão alimentar. Quando você começa a fazer uma alimentação mais dentro da alimentação viva, primeiro ela é uma alimentação que sustenta, né? Ela dá muita saciedade. Sim. Então, como é tudo muito nutritivo, toda a preparação dessa alimentação é de uma forma muito nutritiva, você não precisa comer muita quantidade. Então, você vai comer menos quantidade também, você vai se sentir saciado. Segundo, que você vai tirando muitos vícios do paladar, né? Então, você vai tirando os vícios do industrializado, os vícios do açúcar. E com o tempo, você vai refinando o teu paladar e você vai começando a sentir o doce. Porque a gente está num mundo que a gente não sente mais o doce natural, né? A gente precisa a gente nem sabe o que é. Sabe. Então, você vai sentindo, se saciando com o doce natural, né? Eu era uma pessoa que... Eu gostava muito de tudo doce, né? Eu tinha que adoçar muito café, né? Era bastante açúcar. E hoje, assim, eu nem consigo mais se tiver açúcar, né? Se tiver açúcar em alguma coisa, o meu paladar eu não consigo mais. Mas foi um tempo, né? Um tempo de adaptação, um tempo... No começo, toda mudança precisa de uma disciplina, até que ela vira um hábito. É verdade. Né? Então, é essa consciência, é esse querer mudar essa consciência. No começo vai ser um pouquinho difícil, porque você vai ter que tirar os vícios, vai ter que tirar... vai ter que mudar um pouquinho a tua forma de viver. Mas se você tiver disciplina no início, logo depois isso vai virar hábito e vai ser o teu estilo de vida e você não vai mais precisar viver naquela pressão de dieta. Você vai viver daquele jeito e você vai conseguir manter o peso, porque ela é uma alimentação, até no começo, às vezes as pessoas perdem muito peso, assim, sabe? Se assustam, porque ela é uma alimentação que, né, ela é pouco calórica. E a questão do diabetes, então, assim, é uma alimentação para a cura de diabetes. Um dos meus professores é o Dr. Gabriel Cousas, que ele é dos Estados Unidos, ele tem uma instituição no Brasil também, que se chama Árvore da Vida, Tree of Life do Brasil. Ele é especialista na cura de diabetes a nível mundial, muito bem reconhecido por isso. Que bênção. E ele cura as pessoas só através da alimentação. Só através da alimentação. Então, ele tira da dieta tudo que demanda muito índice glicêmico, né? Então, é essa alimentação à base de plantas, né? Sim. Então, ele, na verdade, assim, ele é até bem rigoroso, assim, porque ele estuda muito essa parte do diabetes. Então, se a pessoa tem problema de diabetes, ele tira tudo, inclusive as frutas muito doces, por exemplo. Que também é uma ameaça. Então tudo que tiver muito índice glicêmico, né, ele tira para a pessoa conseguir reverter isso, né? Então,
Ou tira ou diminui, né? A pessoa vai comer, por exemplo, uma banana, que é uma fruta bem doce, então ela vai comer pouquinha quantidade, né? Meia no máximo, né? Sim. Num dia. Mas assim, procurar tudo que tem menos índice glicêmico, né? E essa alimentação é à base de plantas. Inclusive a carne, ele também assim não recomenda, porque ele explica que ela demanda muita insulina, sabe? É. Então, assim, ele tem muita curas, assim, né? Mas se tu manter, eu tenho vários alunos meus, assim, que vieram aprender porque queriam essa alimentação, porque tem diabetes, né? Sim. E eles falaram que é incrível, assim, como depois tu tem que cuidar, porque daí cai muito, porque a alimentação começa a regular, né? Então, vai tendo que diminuir a quantidade que eles tomavam de medicamento. As pessoas em casa devem estar se perguntando como é que eu vou preparar tudo isso. E aí, tem um curso aí que vai me ensinar a preparar desde o meu café da manhã, o meu lanche, o meu almoço, o meu jantar, para que eu coma e fique saciado e goste de ver o que eu estou comendo e sentir o sabor de cada alimento? Me fala um pouquinho agora. Então, assim, eu tenho os cursos, eu divido eles em módulos. Foi o jeito que eu achei para ficar uma forma mais prática. Sim. O módulo 1 eu ensino essa parte do suco desintoxicante e as receitas doces. Então eu vou ensinar opções de lanche e café da manhã, como mingau de chia, vitamina de linhaça, o suco de clorofila, a torta viva, né, que é só a base de frutas secas e castanhas. Os docinhos, que dá para você também levar de lanche. É que nós mulheres, quando estamos no período menstrual, dá uma vontade incalculável de um docinho. Esses docinhos, então, você faz, daí pode ter ali, você pode ir comendo durante a semana, né? Eles saciam e ficam bem doces, assim, sabe? Dá para deixar eles bem doces mesmo. Sem ter nada de açúcar, nada de industrializado, né? Nada de leite. E no módulo 2 eu ensino então as receitas salgadas, que daí seria a opção para almoço e jantar, né? Então a gente vai ensinar um amornado de lentilha, a caçarola de legumes, algumas receitas assim, até como substituição de proteína para as pessoas que já querem ir diminuindo um pouquinho a carne. Então esse amornado de grãos, como você germinar um grão de bico, como você germinar uma lentilha. Aí você não precisa estar cozinhando muito, porque na germinação você consegue mudar a textura do grão. Então a gente não usa nada nessa alimentação de muito cozido, para não ter perda de valor nutricional. Sim. Então os pratos, a gente tem uma preparação dos grãos e das sementes que faça com que eles ficam mais fácil de ser manipulados assim na cozinha. Então você não precisa, por exemplo, uma lentilha, aquele método tradicional que a gente usa, né, de cozinhar na panela de pressão. Ela acaba perdendo muito valor nutricional, né? Os meus professores colocam assim que o alimento cozido, ele perde acima de 45 graus, 50% da proteína, 70% de minerais e vitaminas e 95% de antioxidantes. Então, quando a gente come muita porcentagem de cozido e pouca coisa crua, a gente acaba tendo uma alimentação mais pobre. É, né? verdade. Então, nessa forma, a gente consegue ir incluindo mais alimentos crus, né? E diminuir um pouco a quantidade de cozidos. Então, nesse módulo 2, eu ensino toda a parte da germinação, como preparar, né? Também para um melhor aproveitamento dos minerais, né? E das vitaminas. E as receitas salgadas. E no módulo 3, eu ensino a parte dos fermentados, que daí entra na parte dos probióticos, que também hoje tanto se fala, né? Muito, e tem benefícios incalculáveis. Saúde intestinal, né? E muita gente com problemas de alergia, coisa por conta, né, da parte intestinal. Então, daí a gente faz os probióticos, os queijos vegetais, chucrute, os fermentados, né, de vegetais e de castanhas também, né? Iogurte, por exemplo, fermentar uma semente de girassol, fazer um creme de castanha fermentada. Daí, a partir desse creme, você já bate e faz uma sopa. Olha, né? ali,
Porque essa alimentação, ela é toda uma alimentação alcalinizante, né? Que hoje a nossa alimentação é muito acidificante, né? Sim. Então a gente sabe que a acidez é a origem de todas as doenças, Principalmente do câncer, né? Exatamente. Ainda o arroz integral e o feijão preto é o que eu como mais de cozido. O resto é quase tudo cru. Que legal. Como é que as pessoas te encontram? Tem uma página em alguma rede social? Tem um telefone que tu pode deixar pra gente aí para divulgar? Pessoal, vamos aderir a essa alimentação, ela faz muitas mudanças na vida mesmo. Eu tenho o Instagram, que é FrancieleBB. O Facebook é Franciele Baldiceira Bazanella. O meu telefone pode ser o meu telefone particular mesmo, que é 99934 0648. Então as pessoas podem estar me chamando pela rede social, pelo WhatsApp mesmo, né? Eu posso, se a pessoa tem interesse nos cursos, eu anoto o nome e quando sai turma, eu geralmente aviso, né? Sim, sim. Esses cursos também, assim, eles são independentes, assim, o 1 e o 2 são independentes. A pessoa pode estar fazendo o 2 e não ter feito o 1, não tem problema. O 3, para você fazer, você precisa ter o 1 e o 2. Porque você tem que ter uma base da preparação desses grãos e sementes para conseguir fermentar eles. Então o 3 ele depende, porque também dentro de toda essa preparação tem um porquê, né, dela. Daí eu sempre digo assim para as pessoas que às vezes eu prefiro que elas comecem pelo 1, porque na parte 1 eu dou toda uma parte teórica explicando o porquê de tudo isso, né? Então, por que precisa deixar de molho, diluir o fitato para absorver mais os nutrientes? Aí a pessoa também se empolga a fazer, porque ela vai ver o benefício que ela tá ingerindo, né? Muito bem. Franciele, obrigada por ter vindo aqui no nosso programa Viver com Saúde, falar desse assunto tão importante, tão necessário para o nosso bem-estar. Obrigada pela oportunidade, espero que eu possa ter ajudado. E a gente também te agradece. E a todos vocês que estão em casa, nosso boa noite. Desejamos que vocês tenham qualidade de vida. Escolham muito bem o que vocês vão pôr diariamente no prato, porque a saúde está muito relacionada com o que a gente come e também com o que a gente pensa. Boa noite.